Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro. Juntos vamos celebrar a Eucaristia, pedindo ao Senhor que nos ajude a continuar evangelizando com a vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, de coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de todos nós, pecadores. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, o Evangelho, ou melhor, a Palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, quer nos ensinar. A missão continua. É a nossa missão dar continuidade na missão de Cristo Jesus, amando e servindo. Hoje, a palavra de Deus nos mostra que o profeta Ezequiel profetizou a dureza do coração do povo e lamentou porque eles não acolheram o profeta no meio deles. Há muita gente fechada em seu mundinho, gente fechada no tempo do profeta, gente que se fecha no tempo de Jesus e manifesta a dureza do seu coração, e muita gente fechada no seu mundinho ainda hoje, incapaz de ouvir a palavra de Deus,
a palavra profética anunciada pela igreja. Jesus, ele sente a dificuldade de evangelizar em seu próprio território, entre os seus parentes, a sua família. De fato, não é fácil evangelizar em nosso território, no ambiente que vivemos, no meio da família. Quantas vezes nós não sentimos a dificuldade de dizer uma palavra junto dos nossos? E se falamos, logo vem a cobrança, como veio a cobrança para Jesus. A gente sabe que não é fácil, é um ambiente difícil, mas ali também, seja no meio da família, no ambiente de trabalho, onde nós vivemos, ali é o nosso território para evangelizar em primeiro lugar. Meus irmãos, Jesus, ele lamenta, ele se admira do fechamento do coração e da incredulidade do seu povo. Ali em Nazaré, Jesus encontrou forte resistência e rejeição ao seu ensinamento. Provoca escândalos por ser uma pessoa simples, muito humana, sem muito estudo diante dos sábios. Eles não tiveram a abertura suficiente do coração para acreditar em Jesus e reconhecer em Jesus o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado do Pai para a salvação da humanidade. Eles não souberam ouvir a voz do Pai, que continua gritando: este é o meu filho amado, em quem eu coloquei a minha força, a minha esperança, a minha alegria. Escutem o que ele diz. A dureza do coração foi tanta, a indiferença também, e eles não foram capazes de ouvir e reconhecer Jesus. A humanidade de Deus pode chocar, e isso é que eles não compreenderam. Jesus é aquele, o Deus que se fez homem, que esvaziou-se da sua divindade, assumiu a nossa humanidade, veio viver entre nós para que enriquecesse a nossa humanidade. Muitos gostam de ver um Deus autoritário, milagreiro, que castiga. Esse Deus, porém, não é o Deus que Jesus apresenta. Jesus nos revela o amor de Deus, um Deus de ternura, um Deus de misericórdia, um Deus próximo que nos acolhe, um Deus que se faz o bom pastor, que vai buscar a ovelha perdida, e quando a encontra, traz em seu colo para juntar-se ao rebanho. O Senhor, ele, como nós costumamos dizer, se desmancha em amor e misericórdia por nós. Meus irmãos, diante das dificuldades, da dureza do coração, da indiferença, Jesus não desiste. Ele continua firme na sua missão, restaurando a justiça aos injustiçados, estabelecendo a justiça em nossas relações,
devolvendo a dignidade aos excluídos, proclamando a alegria aos tristes e a esperança aos desanimados. Ele se admirou da incredulidade deles e percorria os povoados da região ensinando. A missão continua independentemente da aceitação das pessoas. Jesus, quando conta a parábola da semente, ele diz a atitude do semeador. O semeador saiu a semear. A semente cai em vários terrenos, mas o semeador lança a semente. Essa é a atitude do discípulo de Jesus. A missão: espalhar a semente, anunciar, evangelizar, proclamar o evangelho com a vida, em tudo, na palavra, no gesto. A acolhida depende de cada um. O terreno diferente, mas o semeador saiu a semear. E o Evangelho termina dizendo isso para nós. Jesus lamentou a incredulidade, lamentou a dureza do coração, mas não desistiu. Continua percorrendo as cidades e ensinando. Continua fazendo o que ele sempre fez. E é preciso que nós também façamos o mesmo. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, se diante do caos que nós estamos vivendo, podemos dizer isso, lamentamos que exista tanta dureza, tanta indiferença, tanta incredulidade, mas isso não pode fazer com que nós, como discípulos de Jesus, desistamos da nossa responsabilidade de anunciar. Olha a primeira leitura, o profeta. Eu estou falando da palavra, estou ensinando, e vocês não poderão dizer que não houve entre vocês um profeta. Saibam que existe um profeta entre vocês. Deus enviou o profeta. Vocês é que não estão ouvindo. E não é para ameaçar, é para chamar a nossa atenção em vista da nossa conversão. E aí, meus irmãos, nós olhamos para a segunda leitura de hoje. Paulo louva suas fraquezas, porque reconhece nelas o poder de Deus em sua vida. Que o ensinamento de Paulo sirva para nós. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Sempre em Cristo Jesus, basta-me a graça. É com isso que nós evangelizamos. Senão nós vamos querer primeiro chegar ao patamar da santidade, para depois dar conta de evangelizar. E aí pode ser tarde ou nem dar tempo. Claro, temos que ter consciência das nossas limitações e trabalhar, porque o primeiro passo para a mudança é sempre o reconhecimento. A autocrítica não faz mal a ninguém, pelo contrário, nos ajuda. Claro,
ter consciência das nossas fraquezas, das nossas fragilidades e perceber que Deus age na nossa vida e nos fortalece. Quando sou fraco, aí sou forte. O que Paulo diz? Isso, na consciência da nossa fraqueza, deixamos Deus agir em nossa vida. Sempre em Cristo, basta-nos a graça. Quem pensa ser melhor que os outros, não evangeliza, mas acaba promovendo discórdia na comunidade. Por quê? Se coloca acima dos outros e no direito de acusar os outros. Todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos nossas fraquezas e limitações. Por isso, não nos cabe julgar. Jesus não nos convida a julgar, nos convida a amar. E na prática do amor, se colocar a serviço, no amor e no serviço, a missão evangelizar.